Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia e aqui eu estou documentando toda a minha jornada no ano 2026. Jornada de crescimento pessoal, jornada de crescimento espiritual, jornada de crescimento na mentalidade espiritual, mais do que isso. Estou aqui fazendo janta e hoje é um dia em que eu enrolei, de verdade para você. Eu enrolei para poder gravar esse vídeo, porque eu falei assim, depois eu gravo. E vão ter dias que você vai realmente ficar assim. Não quero fazer, não tô com vontade. E é nesses dias que você tem que realmente treinar o seu cérebro e mostrar para ele assim, ó, quem manda aqui sou eu, infelizmente. Por mais que você queira muito fazer do seu jeito, quem manda aqui sou eu. Ó. Tô toda descabelada, hoje foi um dia de faxina. Agora, já são quase 9 horas da noite, se eu não me engano. E eu tô aqui gravando esse vídeo, podendo conversar com você e falando sobre essa jornada. Eu aprendi uma coisa há pouco tempo atrás, e enquanto eu for falando, eu vou fazendo aqui. Há pouco tempo atrás, que a ambiência ela impacta em tudo. Só que essa parte de entender que a ambiência impacta em tudo, eu já tinha entendido há muito tempo. Só que eu não entendia o que exatamente estava por trás desse negócio de ambiência. E aí eu fui entendendo cada vez mais o que era. Claro que a gente quer crescer, a gente está ao lado de pessoas que já alcançaram aquilo que a gente já alcançou, motiva, incentiva a gente, faz a gente querer crescer e avançar ainda mais. Isso é excelente. Eu vejo muito isso na corrida, eu compartilhei um blog aí hoje cedo com vocês, depois você assiste aí, meu primeiro vlog aqui no canal. E lá eu estava falando justamente sobre o poder da ambiência. Só que eu fui entender o que é que realmente a ambiência faz, entre todos esses aspectos que eu já tinha falado, é o seguinte: a ambiência te permite estar em lugares e com pessoas que já passaram por aquilo que você passou. E como elas já passaram por aquilo que você passou, elas conseguem te falar se o que você está sentindo, se o que você está vivendo é normal ou não, se faz parte do processo ou não. É como se elas fossem os médicos, né? Como assim os médicos, Letícia? Quando você está passando mal, você chega lá com um sintoma, o médico olha para você e fala assim: olha, você está com tal coisa e você vai ter que tomar tal medicação. É normal, fica tranquilo, você vai tomar o remédio, com tantos dias você vai estar se sentindo melhor e daí para lá, né, você vai fazer as coisas que precisam ser feitas e vai dar certo, você vai melhorar. Beleza. Na ambiência, essas pessoas vão funcionar desse mesmo jeito, elas vão olhar para você e falar assim, olha, o que você está sentindo, o que você está passando é normal nesse processo. E aí você começa a entender que isso tudo faz parte do processo. Eu acho que a partir da minha vida em que eu fiquei mais perdida foi quando eu não entendia se o que eu estava passando estava certo ou não estava. Se eu estava indo para o caminho certo ou se eu não estava. Como que estava a minha vida nesse sentido? Será que agora esse passo que eu estou dando é o passo certo ou eu preciso mudar? O que eu tenho que fazer? Será que é normal me sentir assim? E agora, o que vai acontecer? E teve muitas das vezes, nesse meio tempo, né, em que eu realmente, a pessoa falava assim, olha, Letícia, fulano já passou por isso, é normal, tá assim? Eu falava assim, será? Talvez foi normal só para fulano, bobo, às vezes não é normal para mim. E isso mexia com a minha cabeça. Então, agora entendendo isso, eu procuro sempre estar em ambientes onde as pessoas já passaram pelo que eu passei. E mais do que isso, quando eu não consigo estar nesses lugares, eu faço algo melhor, eu estudo essas pessoas. Hoje a internet é uma benção, né? Eu gosto sempre de pensar que eu tenho tudo aqui na palma da minha mão, porque o celular ele faz justamente essa ponte pra gente. Então você tem o YouTube, você tem curso, você tem lá o Instagram, o TikTok, onde você consegue acompanhar essas pessoas e ver o que é que elas passaram e como que elas passaram. E tem uma coisa também que eu aprendi com relação a esse negócio de ambiência, que é o seguinte: quando eu olho para uma pessoa, eu não olho mais só para o que a pessoa está mostrando aqui. Eu tento entrar meio que no pensamento dela. Isso tem muito a ver. Quando eu comecei a ouvir sobre isso, eu ouvi o Pablo Marçal falando sobre isso. Ele falava que a gente tem que. Qual que é a palavra que ele usava? Modelagem. A gente tem que modelar as pessoas. E eu falava assim, tá, mas como é isso, esse negócio de modelar? Modelar é você entender o que está por trás do comportamento daquela pessoa. Por exemplo, eu estou aqui documentando a minha jornada. O que está por trás disso? Existe um por trás. Então, todas as vezes que a pessoa dava um passo, eu falava assim, legal isso, mas por que ela está fazendo isso? O que é que está motivando ela a agir exatamente desse jeito? Fazendo isso, eu comecei a perceber outra coisa. Que outra coisa é essa? Que seja intencional.
ou que seja consciente ou inconscientemente, todo mundo age por uma intenção. E essa intenção é o que governa a vida. Porque você pode falar muita coisa. A gente brinca até que tem uma frase que fala assim, né? Falar até papagaio fala. Por quê? Você pode botar a boca no trombone e falar o que você quiser, mas o que é que vai governar mesmo? A sua intenção. Se você for genuíno naquilo que você está fazendo, as coisas que você está fazendo, elas vão dar certo. Hora ou outra, elas vão dar certo. Agora, se existe maldade no seu coração, hora ou outra, aquilo vai acabar aparecendo também. Por quê? Não tem como você plantar laranja e colher limão. Você pode colher laranja azeda, mas nunca limão. E aí é que está o segredo da vida. Nós vamos olhar para tudo, tentar modelar essas pessoas, copiar alguns comportamentos, entender o por trás desse comportamento e ao fazer isso, nós vamos entendendo cada vez mais, né, o quanto realmente estar em contato com as outras pessoas nos molda e faz com que esse atrito, né, esse contato com as outras pessoas vá nos moldando, nos modelando. Então, às vezes aqui tinha uma frestinha de tanto entrar em contato, em atrito com a outra pessoa, você vai se melhorando, você vai se transformando, você vai virando aquela pessoa. Eu sempre vou trazer para o lado bíblico, né? Aquela pessoa que Deus chamou para ser. E como que a gente se torna essa pessoa? Vivendo e experimentando desse relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais nós experimentarmos, mais nós vamos conhecendo desse Deus e mais nós vamos percebendo o quanto de ferida que tem aqui dentro da gente. O nosso cérebro ele tem esse hábito, né, de querer sempre proteger a gente, sempre livrar a gente do mal, né? Ah, eu vou te proteger aqui, porque já aconteceu isso lá atrás, a partir de agora, então, eu tenho que te proteger de novo. Quando, na verdade, o que é que estava precisando? Amadurecer. A Bíblia é um manual de vida. E eu custei a ver isso na prática, porque eu ouvia falar sobre isso e falava assim, ah, tem tudo ali, né? Mas eu não estou conseguindo entender. Como é que eu vou trazer isso para a prática? Como é que eu vou trazer isso para a realidade? E aí eu fui aprendendo que a vida e todos os professores, todos os cientistas, todo mundo pode poder tentar rodopiar para tudo quanto é lado, mas no fim das contas, todos eles vão estar explicando a Bíblia de alguma forma. Todos eles vão estar explicando e confirmando aquilo que a Bíblia já dizia, ó, há muito, muito tempo. E uma dessas coisas que fala é que nós vamos sendo, né, transformados pouco a pouco, e nós temos que lutar por essa transformação através da renovação da nossa mente. Como? Através da palavra de Deus. Ela vai entrando e vai limpando. É como se fosse um copo todo sujo. Esse copo aqui, ó, tá com água suja dentro, ó. Eu vou colocando a água limpinha jorrar aqui dentro, essa água suja vai saindo, a água suja vai saindo, até que aqui dentro só reste água limpa. A nossa mente é desse jeito, vai continuar tendo sujeirinha aqui dentro. Mas quanto mais você vai se enchendo dessa água limpa, dessa fonte de água viva, mais você vai se transformando e mais você vai pegando características boas para você. Aliás, realçando essas características boas que já existem em você e que você não estava dando atenção, não estava dando confiança, estava se esquecendo. Então, é algo a se pensar, é algo também a você começar a olhar aí com relação às suas amizades. Quem é que está do seu lado? O que essas pessoas falam? O que essas pessoas pensam? Como que elas gostam de andar? O que elas gostam de fazer? Está alinhado com a pessoa que você quer se tornar? Realmente você olha para eles e fala assim, essa vida aqui que eu quero viver? Ou não? É uma jornada onde as pessoas sentam, só falam mal dos outros. Onde elas olham para tudo e só vê problema. Ah, mas é porque o comércio está muito ruim. Ah, é porque tá isso, tá aquilo. Ah, é porque fulano é assim, porque fulano é assado. Você viu que a vida de fulano tá assim, tá assado. É essa a vida que você quer viver? Se não é essa vida, muda esse ambiente. Muda essas pessoas. Tenta, assim, o máximo que você conseguir sair fora disso. Como, Letícia? Eu, por exemplo, aqui em casa, na minha vida, eu fiz isso como? Através de livro, vídeo e professores. Eu fiz isso, assim, ó, com muita rapidez, porque eu não conseguia sair do ambiente físico, então eu tinha que sair mentalmente. Eu tinha, ó, que fugir daquilo ali. Como que eu fiz isso? Enchendo de conhecimento. E não só enchendo, porque aí também tem outro problema. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter ouvido falar sobre tudo, mas se você não coloca em prática, o que acontece? A obesidade agora mais não é no corpo, né? É na mente. Aí você fica com a mente sobrecarregada, com a alma cansada. Por quê? Porque você não coloca em prática aquilo que você aprende. E não colocando em prática, nós passamos por um problema, né? Se sentir cansada, sobrecarregada, desmotivada. Você olhar e falar assim, a vida de todo mundo tá dando certo, a vida de todo mundo tá funcionando. Mas por que a vida de todo mundo tá funcionando? Porque mesmo fazendo cagada, eles estão tentando ir para frente. Eles estão tentando aplicar aquilo que conhece, aquilo que aprende em você. Você tá tentando?
Letícia, eu estou tentando, mas eu não consigo. Aí já é outra questão. Eu trabalho isso tudo lá dentro da comunidade liberta, assim, com uma profundidade absurda. As minhas alunas estão aí para poder confirmar tudo isso, para poder mostrar que realmente há transformação de vida. Mas existe algo que você pode fazer. Começar a procurar solução ao invés de procurar problema. Então, aconteceu uma determinada coisa que te chateou, que te entristeceu, o que é que você vai fazer? Você vai começar a procurar a solução. Você vai começar a procurar o que é que você pode aprender com aquilo ali. Ao invés de simplesmente ficar remoendo, aconteceu isso e aí tá uma coisa, né? Tem aquelas pessoas que têm mais tendência a ficar remoendo as coisas, sofrendo com aquilo que aconteceu. E tendo essa tendência, o que é que acontece? Elas ficam cada vez mais presas naquela mesma situação. Porque ela remói, aí ela sai de ficar remoendo, ruminando aquilo ali, ela passa para o sentimento de culpa por ter ruminado e por ter passado por aquela situação. Aí ela pega, tenta sair daquilo ali, ocupar a cabeça e ela para de dormir. Uma preocupação enchendo a outra. Aí voltamos para a Bíblia novamente, né? Muitas coisas te preocupam, mas apenas uma é necessária. Que coisa que é essa? Buscar o Senhor, amar o Senhor de todo o seu coração, se dedicar nesse conhecimento e aprender. Como, Letícia, que a gente aprende isso? Se a gente começar de verdade a prestar atenção em tudo que a Bíblia diz e tudo que Jesus fez, principalmente ali, né? Vão trazer sempre para o Novo Testamento, o que Jesus fez com todas as histórias que cruzaram o caminho dele foi simples. Ele ressignificou todas essas histórias. Então a pessoa aparecia com uma dor, aparecia com algo que aprisionava ele ressignificava aquilo, dava um novo significado e a pessoa agora começava a agir diferente, ela começava a viver diferente. Isso é incrível. Isso é incrível, porque você começa a olhar para a vida e perceber que, na maioria das vezes, em todas as situações quase, você estava presa. Imagina um estábulo. Eu gosto de falar cadeia, mas eu vou usar o estábulo aqui. Imagina um estábulo com a porta aberta, mas uma cordinha passada ali na frente. Só uma cordinha amarrada assim, ó, como se fosse uma porta. E aí o cavalo fica preso ali dentro. Ele está preso de verdade. Se ele abaixar a cabeça, ele sai. Você é a mesma coisa. A porta da prisão que te prende está aberta. Você pode sair dali. E sair dali muito facilmente. Eu sempre explico para todos os meus alunos o seguinte: o preço que tinha que ser pago, Jesus já pagou na cruz. Ele levou tudo aquilo ali na cruz. Você escolhe continuar presa hoje. Por isso você escolhe continuar sofrendo. Letícia, eu não escolho continuar sofrendo, não quero sair. Eu sei, é por isso que existem pessoas que podem te ajudar. É por isso que eu sou terapeuta, é por isso que eu tenho a comunidade liberta para poder te ajudar. Para que você, estando nessa situação, não conseguindo enxergar essa cordinha tão simples, que é só você baixar a cabeça e passar por baixo, eu consigo te mostrar que ela está ali. E eu consigo te mostrar também que existe solução, sim, que você pode e vai avançar, sim, estando ao lado das pessoas certas. Quando você pensar em desistir ou quiser desanimar porque simplesmente cansou daquilo, existam pessoas ali que vão te motivar a continuar mesmo nesses momentos. Isso é incrível, é incrível. Nós estarmos ao lado de pessoas que estão nesse mesmo objetivo nos fortalece no objetivo. Na corrida, que eu compartilhei aí o primeiro vlog, inclusive te recomendo muito ir lá assistir ele, porque eu estou muito orgulhosa desse vlog, inclusive. Foi o primeiro que eu consegui editar completamente. Coloquei musiquinha, deu direitos autorais para o YouTube? Deu, mas também assim. É o primeiro, né? Então tinha que ter alguma cagada. Aí, ali eu falo justamente sobre o poder de você estar em um lugar onde está todo mundo com o mesmo objetivo. A corrida, ela me ensinou muito, sabe? Quando você está ali, todas as pessoas querem que você vença, porque todas elas estão ali por um motivo. Você sabia que na corrida todo mundo tem um motivo para estar correndo? Todo mundo venceu alguma coisa para poder estar ali. É lindo, é lindo. Eu falo, meu olho enche de lágrima, porque eu sei o que eu tive que passar para poder chegar até ali e o quanto eu sonhei em estar ali. Quando eu estava com 125 quilos, né, que eu tentava andar e tinha dificuldade, a única coisa que eu sonhava era assim: meu Deus, eu quero tanto ter força para poder correr de novo. Eu quero tanto poder sentir essa liberdade de querer fazer qualquer coisa e conseguir. E aí, hoje eu vivo isso, então ali é um momento de superação. E quando você está no meio do caminho, você pensa em parar,
Ou você pensa em desanimar, aí alguém fala assim, olha, você consegue. Eu mesma faço questão de ser essa voz, né? Eu vejo alguém que está na minha frente, está correndo bem, aí daí a pouco passa 1 quilômetro, passa 2, a pessoa começa a andar. Eu falo assim, vamos? Você andou, você correu até aqui, você consegue. É só sua mente. O corpo aguenta. E ele aguenta. Essa máquina, que é uma máquina poderosa, né? Deus é perfeito em tudo que faz. Você só precisa treinar sua mente, seu corpo aguenta sim. Ele aguenta todos os desafios, porque Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ele não te fez com a capacidade menor do que as circunstâncias estão tentando mostrar. Ele te fez exatamente do tamanho que deveria ser. E ele te apresentou, te entregou as coisas necessárias para que você passasse e alcançasse o céu. Então, nada é demais. Letícia, mas você não tem noção do que eu estou passando. Você não sabe o que é que já aconteceu na minha vida. Eu não sei não, mas o Senhor conhece, Ele sabe exatamente o que é que você está passando, o que é que você ainda vai passar, e Ele sabe que você tem capacidade para lidar com tudo isso. Ele sabe que você tem força interior para poder vivenciar tudo isso. Ele sabe, olha, pensa comigo. A semente, ela já tem todas as características da árvore que ela vai ser. Todas. Todas as características do fruto que ela vai ter. Tudo está ali. Quando uma árvore cresce, e é muito lindo ver uma árvore crescer, ela pode, se ela tivesse, né, conjecturando aqui, se ela tivesse uma mente, ela poderia pensar assim, eu não vou aguentar tantos galhos. Eu não vou aguentar ter tantos frutos. Aqui eu moro na roça e tem muito pé de fruta aqui por baixo da minha janela. Eu estou de frente para a janela aqui na minha pia, né? E ali embaixo tem muito pé de mexerica, muito pé de laranja. E às vezes o pé de mexerica enche tanto que ele tomba para os lados. As mexericas ficam arrastando no chão. E se aquele pé de mexerica pensasse, ele poderia falar assim: eu não vou suportar. Eu não vou suportar. E aí ele dá aquele tantão de fruto. Alimenta tanto a gente, né, quanto os animais, quanto as bactérias, as coisas do chão e as galinhas e tudo mais. Ele serviu de alimento. E daí um tempo, vai lá, a gente vai lá, poda, acerta e vai acertando ele vai dando conta, sim. Então, às vezes, nós precisamos passar por esse mesmo processo que as frutas. Olhar e entender que aquele que nos criou, ele sabe a capacidade que nós temos, né? A Bíblia fala para nós que o Senhor, ele nos teceu fio a fio, cada detalhezinho, por menor que seja, ele sonhou com ele. Ele te fez exatamente do jeito que deveria ser. Ele permitiu na sua vida exatamente o que deveria acontecer para que você, no final de tudo, alcançasse o céu. Essa é a vontade do Senhor para nós. Que esse vídeo, do fundo do meu coração, é um vídeo simples, estou toda feia, estou arrumando cozinha, minha cozinha está uma bagunça lá, tem que lavar aqueles copinhos ali ainda. Mas eu espero que seja um vídeo que tenha te motivado a continuar e a procurar por um ambiente que favoreça o seu crescimento. Porque não adianta nada a gente pegar uma semente boa e jogar ela num solo infértil, ou então jogar ela em cima das pedras onde o sol vai vir e vai queimar ela. Às vezes o que falta para você florescer de verdade é um solo fértil. A comunidade é um lugar para isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, é muito importante para mim ver esse comentário. E se inscreva aqui no canal, todo dia tem vídeo novo. O dia que não tem, eu reponho no outro dia, tá bom? Porque eu não vou falar que eu posto todo dia não, porque tem dia que... Mas estou tentando, estou firme e forte no propósito, tá? Nós vamos bater esses 250 vídeos esse ano. Fica comigo aqui. Um beijão, fique com Deus e até a próxima.